Boa noite, senhoras, senhores, irmãos no Diário Espírita. Nos acompanhe Jesus, o Mestre incomparável, para as palavras do nosso irmão Giovanni Piaggi, possamos trazer uma mensagem que consola, que orienta, que esclarece. Escolhemos para esta noite, fim de tarde, uma apresentação sobre o legado de Maurício. Muitos de nós até já ouvimos essa palestra alguns anos atrás, mas como eu sei que nem todos aqui presentes conhecem o legado de Maurício, um dos motivos pelos quais estamos aqui reunidos esta noite, então resolvemos trazer algumas apreciações sobre esse espírito brilhante que iluminou os céus antes da Idade Média, o tempo do cristianismo. Mas antes de entrarmos nos aspectos de Maurício propriamente dito, eu gostaria de apresentar alguns dados sobre aqueles que nos legaram essa mensagem de amor, de dedicação e, sobretudo, de fé profunda. Aqui estão alguns, que para alguns até poderiam ser apresentados como fora da doutrina espírita, mas são profetas da não violência, como tantos outros, que não pertenceram às hostes da doutrina espírita, mas que certamente agiram para que ela tivesse o status que hoje tem. Eis um deles, bem antes da doutrina espírita, bem antes da doutrina cristã de Jesus, nosso grande mestre, ter trazido o cristianismo para nós. E aqui apresento para vocês duas imagens que poderão lembrar a figura de Maurício, inclusive aquela que consta na nossa sala, aqui na Galeria 7 de Setembro, onde temos um local próprio para nossas reuniões administrativas. Então, a da esquerda, conforme diz ali embaixo, estátua de Maurício. A data provável do nascimento não se sabe, mas a data do desencarne é essa que está ali, 286 da nossa era. E a outra é do Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde há também o núcleo da cruzada. Muito bem. Então, o legado de Maurício começamos por informar quem somos. O que é CME, ou seja, Cruzada dos Militares Espíritas. Uma sociedade civil fundada em 1944, faz algum tempinho já, com certeza, no Rio de Janeiro. Dizem que constavam vários proeminentes espíritas nessa reunião, inclusive de Valdo Franco, que estava lá, já que no momento está no mundo espiritual. E a finalidade era essa ali, congregar os militares espíritas das Forças Armadas e auxiliares, militares, bombeiros, sob a bandeira da codificação espírita. Tem um estatuto registrado, a cruzada central, da qual estamos falando, e também a nossa, que logo em seguida vamos comentar. E na estrutura federativa, ela consta como uma entidade especializada, participando das reuniões da FEB como tal. Uma entidade especializada. E assim, desse modo, ela tem seu estatuto, decorrente de uma Assembleia Geral, tem Conselho Fiscal, diretoria evidente, e os núcleos nas OMs. Em 2016 eram 30, da qual o núcleo aqui de Porto Alegre, núcleo NPA, núcleo de Porto Alegre, da CME, é um deles. E nas OMs temos os representantes e os delegados. E também aqui em Porto Alegre, como nas demais núcleos, temos o nosso quadro social. Ou seja, os sócios
em Ipiranga, no núcleo de Porto Alegre, da Cruzada dos Militares do Espírito. Tendo essas informações, aqui pintamos no mapa aqui, alguns pontos onde existem núcleos e onde também não existe núcleo. Foi Mato Grosso ali, vocês estão vendo que ainda não está nem dividida, não, está dividido sim. Tá? E só tem cruzada, núcleo da cruzada na parte de baixo ali, na parte de cima, que é a divisão mais recente, ainda não temos. Quer dizer, não tínhamos em 2016. Estou desatualizado se por acaso já tenha sido criado o local. Muito bem, aqui no nosso núcleo, nós estamos com uma sala cedida pelo Comando Militar do Sul, na Galeria 7 de Setembro, na qual nós nos organizamos administrativamente. E temos reuniões ali nas segundas-feiras, estudo, nas terças-feiras temos também uma reunião na qual atendemos aqueles que nos solicitam atendimento fraterno. E aqui nesse local, todas as terças-feiras, a partir das 17h30, uma exposição doutrinária. Nosso presidente Luiz Carlos Alambuja encontra-se no estado de São Paulo, atendendo problemas familiares e só vai regressar dentro de uns 30 dias, conforme falei com ele ainda ontem. E quem vos fala, eu, na condição de vice-presidente. O legado de Maurício. Então, essa sala que eu falei está ali no Grêmio 7 de Setembro e as palestras conforme tinha referido anteriormente. Patrono espiritual da Cruzada. 250 da nossa era e uma interrogação. Supõe-se que seja em torno dessa data que tenha sido o nascimento de Maurício. Isso, pelo menos, é o que se obtém das informações que se pode obter na Wikipédia e nas revistas ao cruzado, da qual eu vou mostrar para os amigos, algumas, aqui eu tenho 6 revistinhas, não tem mais, todas essas 6 aqui contêm matéria relacionada com Maurício. Mas quem é Maurício? É o que nós pretendemos informar. Então, todas elas têm matéria, essas 6 aqui. Por que Maurício? Muito bem, correu o ano de 1944, no de janeiro, e alguns espíritas, talvez em face da Segunda Guerra Mundial, que se desenvolvia na Europa, né, resolveram criar uma organização na qual pudesse prestar auxílio aos militares de um modo geral. E esse nome caiu na Cruzada dos Militares Espíritas, do qual a data de 1944, ou seja, 12 de dezembro, é a data da fundação da Cruzada Central. E por que escolhido Maurício? Maurício, ou São Maurício na Igreja Católica, é venerado num país chamado Suíça, lá na Europa, muito venerado, em função do que ocorreu exatamente no ano de 286, a qual em breve estarei informando sobre essa data e o porquê. O porquê está ligado a um ato heróico de uma bravura que foge dos limites do normal. E hoje em dia, nós diríamos até, isso aí é impossível ocorrer. Sim, no mundo materialista que nós vivemos, nós normalmente tendemos a agir e a pensar desse modo. Mas ocorreu realmente porque há fatos, registros históricos que comprovam esse fato. Esse fato heróico de Maurício e de seus companheiros. Muito bem. Legionário Maurício foi o comandante de uma corte auxiliar, chamada Corte Tebana, lá por 280
e poucos da nossa época. A Catedral de Santo Maurício, que logo em seguida vamos apresentar para vocês, comprova isso. A catedral está construída lá no local onde ocorreu esse ato de bravura heróica. Essa corte auxiliar, conforme está composta ali, não é uma corte de combate, não é uma legião de combate romana. Ela tinha em torno de 600 a 700 pessoas. Era uma corte auxiliar, conforme o próprio nome diz. E a outra, a de combate, tinha em torno de 6 mil homens, conforme todos nós mais ou menos sabemos desse detalhe. E aqui embaixo, a composição. Botei em francês ali porque isso foi tirado exatamente de uma informação francesa. Totalizava 692 pessoas. Participaram desse ato heróico, do qual em breve estarei comentando. E a catedral que eu prometi está aqui. Está localizada exatamente, atualmente chama-se Saint-Maurice, desculpe o francês que não é bom. São Maurício na tradução. Tá? Ali do lado direito vocês podem conferir Vienne, França, e as reproduções artísticas do histórico de Maurício da Legião Templária. E aqui um pavilhão onde está assediada a Casa da Congregação das Irmãs de São Maurício, conforme se pode ler aqui no pé da imagem. Digamos, um edifício bastante imponente e também é composto de outras acomodações como essa que está aqui localizada. Fazem parte aí da Catedral de São Maurício. Bom, dados históricos. Conforme se pode ler ali, no ano 286, o imperador Diocleciano. Diocleciano dividia o poder de Roma com seu colega militar, general Maximiano. E nessa região da Suíça que eu me referi, região de Agaúno, é um nome um pouco estranho, mas é o nome de um rio que corre naquela região. Estava ocorrendo uma revolta dos Bagaus, conforme está ali, rebelião dos Bagaus. E diferentes regiões. Então, o que o Diocleciano faz? Combina com Maximiano para debelar essa rebelião. Maximiano convoca 3 legiões e mais a corte auxiliar que estava no Egito, que é essa corte auxiliar do legionário Maurício. Ela chega na região e instala-se um pouco antes de 22 de setembro de 286, às margens desse rio Agaúno, ou região de Agaúno, é onde está atualmente o edifício que eu vou demonstrar para vocês, Casa das Irmãs de Maximiano, de Maurício. O Maximiliano convoca então as tropas e as tropas se reúnem nesse local. O seu contingente todo é cristão, mas aí eu faço um alerta. Cristão naquele tempo ainda era, não digo todas as tropas, todas as pessoas que fossem cristãs, ainda não existia totalmente impregnada a doutrina católica. Desculpe alguém que possa ter origem na Igreja Católica, que nem eu, após 7 anos do colégio interno, conheci alguma coisa de catolicismo, interno, né? Vejam só. Então, o Maximiano convoca todas essas tropas para debelar essa região, essa rebelião dos Bagaus. E, como era costume no exército romano,
isso aí que foi imposto, a legião tebana não era uma novidade daquela hora, daquele momento, isso era comumente. As tropas romanas, elas prestavam, digamos, homenagem aos deuses romanos. Mas aí veio o problema. Toda a legião era cristã, ela tinha uma doutrina diferente. E quando chegou a convocação do Jean Maximiano para irem para o local, era um deslocamento de, acredito, 2 a 3 quilômetros, para se reunir às outras legiões, o que o legionário Maurício fez? Certamente convocou seu Estado-Maior, ou algo semelhante, né? Combinou com eles: olha, temos uma convocação para prestar culto aos deuses romanos. Certamente ele disse: eu sou contra, mas eu quero saber a opinião de vocês. E, pelo que a gente tira a conclusão, pelo menos 90% daquela legião auxiliar se uniam à proposta de Maurício, porque não há outra explicação para que todos fossem depois unânimes em não prestar o culto lá aos deuses romanos. Então, certamente informa o emissário do Maximiano que a legião não pretendia prestar culto aos deuses romanos porque tinha a sua fé já definida. Chegado o emissário lá no Maximiano, veio imediatamente sob pena de dizimação. A dizimação, nós sabemos que é 10% da tropa, é uma coisa tremenda. E nessas coisas aí que a gente, quando toma conhecimento, eu estava ontem numa reunião mediúnica lá próximo da minha casa, e tem pouca, não tem, digamos, é uma sociedade de luz, tá? E durante a parte, digamos, de contato espiritual, maior influência espiritual, eu senti que claro, na verdade eu pedi alguma explicação, exatamente sobre como ocorreu, porque não se sabe detalhes de como ocorreu essa dizimação. E aí me foi mostrado assim, uma coisa meio tétrica, que eu só vou passar assim bem por alto, porque eu tive informação que foi assim: entrar em coluna toda a legião, toda a corte auxiliar, para a dizimação. E aí, gritar o número do qual o primeiro número 1 falava. O número 1 falava 1, o seguinte à direita, 2, separados mais ou menos, não sei, mas me pareceu assim, uns 2 metros cada um, ou 1 metro, não sei. E assim foi 2, 3. Quando chegava no 10º, o 10º vinha um cara, um cavaleiro atrás do lado da legião e empurrava o cara, que tinha que seguir uns 10 passos ou 20 passos, por aí. À frente, ficava à frente daquela organização. E aí, 11, 12, quando chegava no 20, mesmo, o cara empurrava o cara com a lança, o cara ia lá para aquele lá, 10 a 20 metros à frente. E aí ocorreu a primeira dizimação. Não vou citar detalhes, porque cada um pode imaginar como é que foi. Destroçados, 10% da legião, vem nova convocação. Reúne-se com as tropas, as coisas todas, mais ou menos pode imaginar como é que foi. Nova recurso, integral, de toda a legião. Nova dizimação, a semelhança da primeira. Ocorrida essa segunda dizimação, já com 20% a menos da tropa, que eram 692 pessoas. O que ocorre? Prepara-se para ou se apresentar lá no comando, no PC, no posto de comando lá do Maximiano,
ou sofrerá dizimação total. Conclusão: não sairemos daqui. Resposta do Maurício e de toda a sua leitura. Uma coisa que hoje em dia, no mundo materialista, assim, nos dá a impressão de uma coisa que está fora do normal. Mas naquele tempo, nos tempos, aliás, conforme nos dizem as mensagens, o céu era conquistado pela violência, os reinos do céu eram conquistados. Hoje em dia não é mais assim, é pela violência interior das nossas paixões. Naquele tempo era conquistado normalmente nos circos romanos. Muito bem. Dizimada a legião, as outras tropas fazem a sua invocação aos deuses romanos e vão para o combate, onde destroem, ou derrubam, ou desorganizam os bagaudos, que eram os revoltórios. Muito bem. Ali está informando que no ano 515, ou seja, menos de 200 anos após esses fatos, é erigida a abadia de Saint-Maurice, pelo menos no início dela. O início da construção começou exatamente no ano 515. Essa que eu acabei de mostrar para vocês. Entre os apóstolos da não violência, tá como aqui lá, o Jean Vendôme, não podemos esquecer. Talvez nem todos saibam, mas Rondon tinha uma frase famosa, nem todos sabem, mas era a seguinte: matar jamais, morrer se for preciso. Isso ocorria nas demarcações das fronteiras comandadas pelo Jean Rondon. Deixa só que muitas escaramuças de combate ocorreram com esses grupos de demarcação de terras, dos quais hoje temos esse Brasil relativamente estruturado nas suas fronteiras. Mas também outros, não podemos esquecer de Gandhi, que libertou a Índia sem pegar em armas. Armas, referindo-me a fuzis. Ou a outro que também, Martin Luther King, que combateu a discriminação racial, como tantos outros. Muito bem. Então, eu posso dizer o seguinte, que o sangue derramado por esses diversos mártires da não violência, esse sangue, adubou o solo da violência, da tolerância, da não violência, influindo nas gerações atuais, ainda não inteiramente libertas do fanatismo político e religioso. Mas a boa semente, em lugar apropriado, germina, trazendo as flores que perfumam as civilizações do povo. E nesse período de transição, que a Terra, no momento, está passando, já em plena transição, atualmente, segundo tenho essa impressão, a Terra inicia a sua ascensão para um mundo regenerado. Colaboremos de todas as formas com os espíritos de outros órgãos que já estão aqui e que vêm em nosso socorro. Não só nas crianças híbridas, como alguns poderão estar pensando neste momento, mas consta de informações do mundo espiritual que espíritos elevados de outros órgãos já estão reencarnados aqui na Terra, ajudando na transformação para mundo de regeneração, na qual a mentira e outras formas de palavras indevidas estarão banidas do vocabulário humano. O que certamente vai ocorrer pela introdução de uma coorte, vamos chamar de coorte, de espíritos de escola,
vinda de outros orbes, para nos auxiliar nessa transformação. Possamos então alcançá-la com as bênçãos do Divino Mestre. E que a paz e o amor permaneçam sempre em nossos corações, hoje e sempre. E assim deixamos a consideração de todos os irmãos. Mensagem Maurícia 2025. Em 2018 foi descoberto um pequeno amuleto de prata datado de meados do século III. Durante escavações nas ruínas da cidade romana de Nida, nas cercanias de Frankfurt, na Alemanha. No entanto, somente em 2024, os pesquisadores conseguiram decifrar o texto escrito numa fina lâmina de prata, enrolada no seu interior, sem destruí-lo. O pequeno artefato, semelhante aos filactérios judaicos, pequenos cubos de couro, contendo passagens da lei mosaica, escritas em tiras de papiro, que eram presos à cabeça do crente, pertencia a um cristão, que o utilizava pendurado no pescoço e tinha uma dedicatória a São Tito, o grande auxiliar de Paulo, que liderou a igreja em Creta, que recebeu uma carta do apóstolo dos gentios, que encontramos no Novo Testamento. A importância desse achado é que avança em cerca de 70 anos a expansão do cristianismo, sendo a mais antiga evidência da presença cristã no norte dos Alpes. O Império Romano, embora tenha perseguido a mensagem cristã até o ano de 313, quando o imperador Constantino publicou o Edito de Milão, trazendo a liberdade religiosa, facilitou a sua expansão por sua estrutura organizacional e estradas, bem como ao permitir que as pessoas pudessem ter um segundo culto, que lhes falasse ao coração, desde que atendessem ao formalismo da religião do Estado. Esse avanço vertiginoso teve início no século I, com a hercúlea missão paulina. No século II, o Império teve um grande desenvolvimento econômico, que favoreceu o fluxo de pessoas e ideias, decorrente da era dos 5 bons imperadores romanos. Foram 5 em sequência, o que foi excepcional, haja vista que ter um já era difícil. O século III foi marcado por graves crises de poder, lutas internas e pela peste, com grande impacto na economia do Império. Entretanto, tal cenário também favoreceu o cristianismo, considerando os exemplos de acolhimento aos necessitados, demonstrado pela comunidade cristã onde estivesse. Ao final do século III, quando se aproximava o tempo da liberdade, iniciado com o Edito de Milão, o cristianismo sofreu as perseguições mais intensas e cruéis. Foi quando se destacaram 13 militares na defesa da mensagem cristã, enfrentando com coragem o martírio. São eles: Maurício, nosso patrono, a cruzada, Sebastião e Jorge. Hoje, reverenciamos Maurício, um comandante exemplar, que, após converter-se ao cristianismo, inspirou seus comandados a também fazê-lo. Ao ser convocado para lutar na Suíça contra os bagaldos, conduziu a legião tebana e apresentou-se ao imperador romano, pronto para cumprir a sua obrigação.
Nós, os cruzados de hoje, conhecemos bem o seu testemunho, que foi único no martirológio cristão. Ao recusar-se a participar das cerimônias propiciatórias em honra ao imperador romano, considerado um deus, abaixou as armas, deixando-se imolar, quando seria lícito moralmente lutar por sua vida e a dos seus comandados. Eram os bons soldados do Cristo. Finalizamos nossa mensagem lembrando que, na primeira carta a Timóteo, Paulo exortou seu filho de coração. Ele exortou seu filho de coração a: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo e sofre as aflições como bom soldado do Cristo. Todo processo educativo humano necessita de um modelo. Não foi por outra razão que Allan Kardec, na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, perguntou qual o modelo moral da humanidade, e a resposta dos Espíritos foi direta: Jesus. Em especial, como militares, temos o modelo de Maurício, que a seu turno teve como modelo o Senhor. Hoje, nossas lutas e aflições são interiores, embora saibamos que, em algumas regiões do planeta, os cristãos sofrem perseguições que não ficam longe das impostas pelo Império Romano. Que possamos utilizar nestas lutas, como recomendava Paulo, o capacete da esperança e a couraça da fé e da caridade, já que temos a graça do Senhor, que é sempre o favor imerecido de estarmos alistados na tropa de Maurício em serviço na terra. Salve Maurício!